Em nome de Jesus, nós precisamos crer nesse Evangelho, precisamos anunciar esse Evangelho, mas em Romanos 10,14 diz que como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então esse é o papel da igreja, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, pregar o Evangelho, falar a palavra de Deus e não se cansar até que Ele venha. Versículo 26, até que Ele venha, Ele virá, aleluia. Quando ceamos, anunciamos, Ele está voltando. Será que vai demorar, pastor? Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quero ler com vocês do verso 23 ao 26, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quantos podem dizer amém? Vamos orar mais uma vez pedindo para Deus falar conosco. Pai, nós temos lido o texto da Tua Palavra, e a Tua Palavra é rica, é poderosa, a Tua Palavra é cheia de verdade, ela é a verdade, ela tem ensinamentos poderosos para nós, e nós te pedimos nesta noite, ensina-nos a Tua Palavra, ensina-nos a andar no Teu caminho, e fala, Senhor, ao nosso coração antes que ceamos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Gente, os ensinos da ceia, as lições da ceia, são universais, ou seja, são para todos os crentes em todos os lugares do mundo, não mudam, os ensinos são universais, né? E o apóstolo está dizendo aqui: o que eu recebi, também vos entreguei, né? Paulo, se você não sabe, não andou com Jesus. Paulo não estava na ceia, na última Páscoa que Jesus celebrou, que foi a primeira ceia, onde Jesus instituiu a ceia do Senhor. Paulo não estava, ele não estava lá, ele se converteu depois, ele veio depois da morte e da ressurreição do Senhor, bem depois. Mas ele recebeu de quem? Ele recebeu do Espírito Santo. Ele recebeu quando ele ficou 3 anos no deserto. Ele ficou 3 anos no deserto como que expurgando, deixando tudo que ele conhecia, todo o conhecimento dele da lei e dos profetas, tudo sobre religião, para aprender tudo de novo. E lá ele aprendeu essa verdade que está aqui relatada para nós. Queridos, eu queria pensar um pouco rapidinho. A espécie humana tem 2 naturezas. Nós temos 2 naturezas. Temos uma natureza emocional, que envolve alma, espírito, né, que envolve a mente, as nossas emoções, e temos a natureza física, né, que eu não preciso falar o que é, né, o nosso corpo que está aqui, com quem a gente interage nesse mundo, né? Nesse mundo a gente interage através do nosso corpo. Deus nos deu o corpo para isso, para a gente interagir aqui nesse mundo. Então nós temos 2 naturezas, e a ceia do Senhor veio para tratar as 2 naturezas. Temos 2 lados, o lado de dentro e o lado de fora, e a ceia do Senhor fala disso, fala de tratar o lado de dentro, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa memória, né? Porque olha o que ele diz aqui, em memória, versículo 24, em memória de mim, façam isso em memória de mim. Então nós começamos a entender a ceia, primeiro aqui, porque nós temos uma noite para participarmos do corpo e do sangue do Senhor, né? Vamos comer um pedacinho de um pão sem fermento e tomar um cálice de suco de uva, que fazem menção do corpo e do sangue do Senhor. Tem umas doutrinas aí, tem uma doutrina que chama transubstanciação, que eles acreditam que quando você come o pão, você está comendo a carne de Cristo mesmo.
que ela se transubstancia, ela vira a carne de Cristo. Quando você bebe o cálice, você está bebendo o sangue mesmo, pelo amor de Deus. Não é isso. Tem uma outra doutrina que chama consubstanciação, que quer dizer que o pão continua pão e o cálice continua cálice, mas também é o corpo de Cristo, é uma confusão, e é o sangue de Cristo. Nós não cremos nenhuma dessas, nós cremos que nós fazemos isso em memória daquilo que o Senhor fez. É um ato em memória, é um ato que deve ser lembrado até que Ele venha. Não vai, a igreja não pode deixar. E escute isso, é terrível o que eu vou falar, mas tem já igrejas flertando com isso, dizendo que não é tão importante a ceia. Igrejas até que nem ceiam mais, que ceiam de vez em quando. Quando alguém tem uma ideia lá, fala: faz tempo que a gente não ceia, né? Vamos cear de novo? Não, não é assim. Não é assim. Nós precisamos participar. Jesus disse que é para a gente fazer isso até que Ele venha, não é de vez em quando. Nós instituímos todo mês. Há quem tome a ceia todo domingo. Há quem tome a ceia uma vez por ano. Eu acho muito pouco. Mas nós, todo mês. Também olhamos para Apocalipse e vemos que a árvore da vida lá no livro de Apocalipse produzia 12 frutos. Quantos são os meses do ano? 12. Nós cremos nisso, nós andamos dessa maneira. Em memória de mim, no campo da mente, que faz lembrar, que faz recordar, que faz sentir. A ceia é para te fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por você. Amém, amados? Em memória de mim, em memória da sua morte na cruz do Calvário. Pedro, que me antecedeu, falou aqui, ele pagou o preço por mim e por você, o preço de sangue, um preço altíssimo. A Bíblia diz: vocês foram comprados por bom preço, preço de sangue. Portanto, a gente não deve fazer mais servos de ninguém. O Pedro me antecedeu, falou aqui da história do rei de Sodoma, não foi? Ele chegou lá para Abraão e disse: me dá as pessoas, mas fica com os bens. E Abraão disse: de jeito nenhum, eu não vou ficar com os bens para amanhã você não dizer que você me enriqueceu, porque eu levanto a minha mão ao Deus dos céus. Amém, amados? Eu levanto a minha mão ao Deus dos céus, porque dele vem toda a provisão, toda a proteção para mim. Então a ceia fala de memória, passado, presente e futuro. Como assim? Passado, na noite em que foi traído, naquela noite, um dia que ficou para trás, mas que nós não vamos esquecer jamais, que nós vamos nos lembrar sempre. Aquele dia ficou para trás, mas nós vamos lembrar sempre. Presente, por que o presente? Jesus diz: façam isso em memória de mim, fazei, presente. E o futuro, até que Ele venha. E é tão lindo o texto, quando conta em Lucas e Marcos, que Jesus disse que não beberia do fruto da vide, até que o beba novo no reino. Ou seja, vai haver uma ceia no reino. Amém, amados? E nós queremos estar lá. Amém, querido? Você quer estar lá na ceia do reino? Diga amém comigo. Aleluia, aleluia. Nós queremos estar lá. Por isso nós precisamos ter memória. E porque há tanta gente que sem memória, gente que esquece, gente que não celebra, gente que não se importa com a ceia do Senhor. E eu não estou dizendo que você tem que se importar só com isso na vida cristã, não é, mas você se importar com a ceia, não dar de mão da ceia, não dizer assim: dessa vez eu não posso, dessa vez eu não vou tomar, da próxima vez. Não faça isso, não faça isso. Tenha memória, lembra daquilo que Jesus fez, lembra do preço que foi pago na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto, um preço que nós não merecíamos. Nós não merecíamos, nós não éramos merecedores, mas Ele foi lá e sofreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Mas tem gente sem memória, não tem? Segundo Reis capítulo 20 conta a história de Ezequias. Ezequias era um rei de Israel. Ele fica doente, e aí o profeta Isaías vai lá e diz para ele: o rei, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede, ele está deitado, e ele ora, e ele clama, e ele chora, e ele pede ao Senhor que tenha misericórdia dele, que se lembre de tudo aquilo que ele fez, que se lembre das suas boas obras, que tenha misericórdia. E Deus
Antes que o profeta saísse do palácio real, o profeta ainda estava lá no pátio do palácio, o Espírito Santo falou para ele, para Isaías: volta lá para falar com o rei, volta lá. Ele se arrependeu, volta lá. E ele volta e diz lá para o rei Ezequias: olha, o Senhor passou de ti a morte, Ele vai te dar mais 15 anos, você tem mais 15 anos para viver, ou seja, mais 15 anos para pôr em ordem a casa. Você tinha que pôr em ordem a casa em dias, agora ele tem 15 anos para viver a mais. E aí Ezequias faz o que, queridos? Fica bom, porque ele estava doente, sara, né? Ele fica sarado, ele volta para o templo do Senhor, mas quando passam-se 3 anos, a mulher dele fica grávida, a mulher dele engravida, e ela dá à luz a um menino, e ele põe o nome do menino de Manassés. Sabe o que quer dizer o nome Manassés? Deus me fez esquecer. Não era tempo de esquecer, era tempo dele lembrar. Agora ele tinha mais 12 anos de vida, lembra que já passou 3, agora ele tinha mais 12, mas o que ele fez? Ele se esqueceu. A palavra do Senhor diz que ele se esqueceu, ele não viveu mais como ele vivia antes, ele não adorou mais como ele adorava antes. Tanto é que Manassés cresce e se torna um dos piores reis de Israel. Senão, eu não posso até chamá-lo de pior rei, porque a Bíblia não chama, porque também Acabe foi terrível, mas Manassés foi um dos piores homens que houve em Israel. Ele chegou até a sacrificar seus filhos. Ou seja, aquilo que Ezequias ouviu: põe em ordem a tua casa, Ezequias não fez, não colocou, se esqueceu, preferiu esquecer. Lá em Gênesis 41 conta outra história de um outro Manassés, que também nasceu de alguém que servia ao Senhor, que amava ao Senhor. Gênesis 41, 51, é o filho de José, no Egito. Ele tem um filho, e ele põe o nome do filho de Manassés. Mas José, o que José estava querendo esquecer? José estava querendo esquecer todo o sofrimento que a família dele fez ele sofrer, tudo que a família dele fez ele passar, desculpa a redundância, o sofrimento que fez ele sofrer, tudo que a família fez ele passar. Ele está agora, quando nasce o filho dele no Egito, ele diz: não, eu não quero mais me lembrar, eu quero me esquecer. Mas escuta o que eu vou falar: Deus não estava naquilo. Deus não tem nada contra o menino Manassés na Bíblia, mas Deus não estava naquilo, porque Deus estava querendo restaurar a família de José. Em nome de Jesus, Deus está interessado em restaurar, em que nós tenhamos memória, que não se esqueça. Me ajuda a pregar, fala pelo menos uma pessoa perto de você: ei, em memória de Cristo, não se esqueça disso. Me ajuda aí, fala aí: em memória de Cristo. Você precisa lembrar, não pode se esquecer. O pessoal diz que brasileiro tem memória curta, né? Principalmente quando fala de política, né? Aparece, vem de novo e diz: ó, agora vai dar certo. E aí a gente esquece todo o mal que já fez e a gente vai de novo. E vai de novo. Mas nós que somos cristãos, não, nós temos que lembrar. É tempo de lembrar, não é tempo de esquecer. Versículo 24 do nosso texto de 1 Coríntios 11: fazei isto em memória de mim. Façam isso. Está falando de atitude, queridos. Por favor, em nome de Jesus, não seja um cristão apenas nominal, seja um cristão de atitude. O reino de Deus é o reino do faça. Está colocando os versículos? Põe lá, Filipenses 2,13. Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, ou seja, o realizar. Tanto querer como realizar. Façam isso. Não é apenas para memória, é também de atitude, de fazer, de tomar a ceia, de participar da ceia, de preparar uma reunião especial para isso, uma noite especial para isso, de nos preparar para isso. Tivemos aqui dias de oração para nos preparar para isso, preparando nosso coração, nossa mente, nossa vida para a ceia do Senhor. Façam isso. O Deus opera o querer e o realizar. O evangelho de Jesus é o evangelho do faça. É o evangelho do faça. Mateus 7,12, põe lá.
Mateus 7,12. Jesus disse assim, ó: a lei e os profetas sabem que resume: faça aos outros o que você quer que seja feito por você. Está lá. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. É o evangelho do faça. Não é apenas o evangelho da memória, de lembrar, ah, que legal, eu lembro, sim, isso é verdade, foi verdade, aí Jesus fez mesmo, e você não está fazendo nada. O Senhor nos chama a fazermos. Lucas 10:37, ainda sobre o faça, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vocês lembram? Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Aquele homem jogado no caminho, passa um levita, passa um sacerdote, não fazem nada, não cuidam, não socorrem o homem, mas vem um samaritano, socorre o homem. E é uma parábola isso, viu, queridos? Isso é uma história que Jesus criou para ensinar um princípio. E aí vem um samaritano, socorre o homem, cuida dele, põe ele sobre a sua cavalgadura, o seu animal, ele segue a pé o caminho, o homem ferido no animal dele, leva ele para uma estalagem, lá numa estalagem, numa pousada, paga a conta dele, diz, ó, deixa ele aqui até ele se recuperar. Paga a conta e ainda diz assim, ó, eu vou viajar e vou voltar. Se ele custar mais alguma coisa do que eu já paguei, eu vou pagar. Esse é o Senhor Jesus. Amém, amados? Ele veio aqui, pagou o preço por mim e por você, e ele vai voltar. Amém, amados? Para nos resgatar, para nos tirar desse mundo. Amém, queridos? Nós estamos esperando a volta dele. Amém, amados? A igreja está esperando a volta dele. Ah, eu estou esperando Jesus vir me salvar. Não. Jesus já veio te salvar. Te salvar ele já veio me salvar, ele morreu na cruz por isso. Ele vem agora nos resgatar, aleluia, nos tomar de volta para si. Mas volta para a parábola de Lucas 10, quando Jesus está ensinando, ele diz assim, qual que é o próximo desse homem? Quem é o próximo? Quem foi o mais próximo desse homem? E aí alguém disse, um mestre da lei disse, foi o samaritano. Deve ter sido difícil para ele falar aquilo, né? Acho que ele travou a língua, engrossou. Meu Deus, eu vou ter que falar que o samaritano foi melhor do que o levita, do que o sacerdote. Mas ele disse, foi o samaritano. E aí Jesus disse, então faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa, amém, amados? Se fizeram o bem por você, faça também, amém, queridos? Estão orando por você, ore também pelos outros, oremos uns pelos outros, amém, amados? Assim é a palavra. Então o evangelho, ou melhor, a ceia do Senhor tem que ter, nós tomarmos a ceia do Senhor em memória, mas também em realização, em faça, porque o evangelho do Senhor é o evangelho do faça. Versículo 23 do nosso texto, o apóstolo Paulo disse, porque o que eu recebi, o que eu aprendi, também vos entreguei. A ceia fala de gratidão. Paulo é grato, o que ele recebeu ele não guardou para si. Quantos cristãos guardam para si aquilo que eles recebem? Não passam para frente, não testemunham, não contam as vitórias, aquilo que Deus fez, não anunciam o evangelho. Ei, em nome de Jesus, Deus nos chamou para fazermos isso, Deus nos chamou para entregarmos o que nós recebemos de graça, também vamos entregar de graça, amém, amados? A ceia fala de gratidão, como Paulo recebeu do Espírito Santo, ele também nos entregou. Em João capítulo 13, versículo 20, fala sobre receber e dar. João 13, 20, põe lá. A palavra do Senhor diz que quem recebe, e eu lhes garanto, que quem receber aquele que eu enviar, você é um enviado do Senhor, aleluia, amém, amados? Eu fui chamado para ser um enviado do Senhor, para anunciar a palavra, e ele diz, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, aleluia. Quando você recebe um servo de Deus, você está recebendo o Senhor. As mulheres estão fazendo um belo trabalho, não é?
recebendo nas suas casas, de uma forma tão eficaz, né? Eu ouço toda segunda-feira, foi maravilhoso, além do tempo da oração, o tempo de comunhão, o tempo de repartilhamento, de contar os testemunhos, de falar aquilo que Deus está fazendo. Isso faz bem, isso faz a gente crescer, e aquele que estará recebendo, a quem enviar estará me recebendo, e quem me recebe aquele que me enviou, aleluia, recebe o próprio Deus. Então, em nome de Jesus, Paulo está dizendo: o que eu recebi, eu também entreguei. Se você crê, receba e repasse a presença de Deus aos seus, à sua casa, à sua família, à sua célula. Faça isso em nome de Jesus, amém, amados? Versículo 26 do nosso texto, vamos lá, vamos seguir adiante. Versículo 26: anunciais a morte do Senhor. Quando a gente está ceando, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Mas como assim, pastor? Já aconteceu. Sim, mas a morte do Senhor aconteceu, mas é um fato eterno. Como assim, pastor? É eterno? É eterno, porque está escrito em Apocalipse que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, o Senhor já tinha esse plano, o Senhor já tinha um cordeiro preparado para mim e para você, para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. Então nós precisamos anunciar a morte do Senhor, lembrando que o que nos salva, o que nos salvou foi a morte do Senhor. Amém, amados? Amém, amados? Chega dezembro, chega o Natal, e nada contra o Natal, tudo a favor do Natal. Que bom a gente relembrar que Jesus nasceu, glória a Deus por isso, né? Os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Olha aí, está aí, nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? A profecia se cumpriu, aquela profecia que lá em Belém nasceria o Salvador, tudo maravilhoso. Mas o que nos salva não é o nascimento de Jesus, sim a sua morte na cruz do Calvário. Isso é quem nos salvou. Por isso que ele diz: anunciem a morte do Senhor até que ele venha. O papel principal da igreja é anunciar. Marcos 16:15, não sei se você sabe de cor, salteado. Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o papel da igreja, queridos. Se a igreja deixar de pregar o evangelho, se a igreja deixar de pregar a palavra, se a igreja deixar de anunciar a morte de Jesus, a igreja vai morrer, ela perde o sentido. Nós não somos igreja para apenas fazermos boas obras, nós somos igrejas para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Nós não somos igreja apenas para construir prédios e estruturas, mas nós somos igreja para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Amém, amados? E nós vamos nessa noite, através da ceia do Senhor, anunciar a morte do Senhor. Mas tem outra forma de anunciar: vá e pregue o evangelho. Na Bíblia King James, Marcos 16:15, é muito interessante. Na versão King James, diz assim: enquanto vão pelo mundo, pregue o evangelho. Ide por todo mundo, numa versão diz, mas na King James enquanto estiverem indo pelo mundo, pregue o evangelho. Ou seja, não é apenas para missionários que saíram daqui e foram para outro país, para outro estado, para outra região pregar, é para todo mundo pregar, para todo cristão. Enquanto você estiver indo, trabalhando, viajando, passeando, o que você estiver fazendo, pregue o evangelho. Esse é o chamado da igreja, anunciar o evangelho. E mais, no original, no grego, o ide, a palavra ide por todo mundo quer dizer: vai, não volte mais. Continue indo, vai, continua indo, continua indo, continua indo, continua indo, continua indo, e não volte mais, não volte atrás, não retroceda em nome de Jesus. Marcos 16:16, quem crer, aquele que crer e for, será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Oh, amados, que coisa tremenda. Todavia quem não crer será o que, queridos? Condenado. Em nome de Jesus,
Nós precisamos crer nesse evangelho, precisamos anunciar esse evangelho, mas em Romanos 10, 14, diz que como as pessoas vão ouvir, se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então esse é o papel da igreja, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, pregar o evangelho, falar a palavra de Deus e não se cansar até que Ele venha. Versículo 26, até que Ele venha, Ele virá, aleluia. Quando ceamos, anunciamos, Ele está voltando. Será que vai demorar, pastor? Abacuque 2:3, espera-o, porque certamente virá e não tardará, aleluia, não tardará. Mas pastor, será mesmo que não vai tardar? Lá em 2 Pedro 3:4, 2 Pedro 3:4 diz que muitos acham que a promessa está demorando. Mas está demorando muito. Desde que minha avó era crente, ela falava que Jesus ia voltar, Ele não voltou ainda. Ei, não tenha por tardia a volta do Senhor. 2 Pedro 3, 8 e 9. Sabe por que Ele está esperando ainda mais um pouco? 2 Pedro 3, 8. Contudo, amados, há um princípio que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como? E 1000 anos é como? E o verso 9, por que isso? O Senhor não se atrasa, aleluia, amém, amados? Ele não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que cheguem ao arrependimento. Se Ele não voltou ainda, sabe por quê? Ainda está faltando gente se arrepender, ainda está faltando, e o trabalho da igreja é anunciar, e o trabalho da igreja é pregar. O pessoal do louvor, venha para cá por favor, para a gente terminar e partir para a parte da ceia. Hoje nós vamos cear, participar da ceia assim, não esquecendo, lembrando, não vai aí gerar nenhum Manassés, eu quero esquecer. Não, Deus está te chamando a lembrar, em memória de mim. Tomar a ceia hoje com atitude. Lembra disso, o evangelho de Jesus é o evangelho do faça. Faça, vai tu e faz o mesmo. Faça. Tomar a ceia hoje com esse sentido de reciprocidade. O que eu recebi, também entreguei com gratidão. Eu recebi do Senhor, então eu também vou passar, eu também vou anunciar, vou entregar. E tomar a ceia hoje anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, amém, amados? Porque nós estamos esperando. Põe o último versículo para mim, 2 Pedro 3,13. Nós estamos esperando isso aqui, 2 Pedro 3,13. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo hoje e sempre. Todos digam amém. Dá um abraço no teu irmão. Está encerrado em nome de Jesus.